Pronto. Boa noite a todos. Boa noite. Todos se sintam aqui acolhidos no amor de Jesus e paira nesse ambiente maravilhoso. Espero que todos possam estar sentindo essa vibração de amor que está aqui. Bom, vamos torcer também para a nossa internet não cair de novo, para que as pessoas que estão em casa possam acompanhar aí toda a transmissão, né, da palestra de hoje, tá bom? Eu vou começar dando os recados. Essa semana que passou, a gente teve as vibrações de amor na sexta-feira, e então, assim, a cada 15 dias, né, então não nessa semana, nessa próxima sexta, na outra teremos novamente. Então, um convite que eu faço a todos vocês é uma reunião presencial e online, né, para quem não conseguiu ir pessoalmente, onde a gente dedica aí alguns bons minutos para vibrar amor para todo o nosso planeta, né, que está tão carente. E automaticamente a gente acaba sendo muito beneficiado com essa vibração, porque é uma troca, né? Quanto mais a gente dá, a gente também recebe. É lógico que a gente não faz isso esperando, né, receber, mas acaba é automático, né? Então, estão todos convidados. Às quartas-feiras à noite, a gente está tendo um encontro de jovens, jovens de 18 a 28 anos, que a gente formou esse grupo, né, para que eles se sintam mais englobados ali com os assuntos mais apropriados, as dúvidas. Então, é um grupo que está bem forte, que o pessoal está gostando bastante, e assim, é uma oportunidade que eles têm de se expressar, né, de tirar as dúvidas e tudo mais. Então, assim, caso vocês conheçam alguém que esteja nessa faixa de idade, é só, né, entrar aqui pelo WhatsApp, conversar com a Sandra, né, aqui no WhatsApp do centro, e pedir para que seja colocado no link do grupo de jovens às quartas-feiras, que ela coloca, e pelo menos para poder participar uma vez, ver como é que né? Para começar e dando um direcionamento aí para os nossos jovens, que a gente percebe que muitos estão tão perdidos, né?
Pronto. Então, agora eu vou fazer a leitura. Tome uma atitude compassiva. A atitude compassiva nos une pelo amor a todos os seres do universo de Deus. Somos compassivos quando podemos sentir no nosso coração o mesmo que o outro está sentindo sem nenhuma separatividade. É o amor da alma que nos inspira a compaixão e abre um espaço interior onde o outro cabe, assim como ele é, no eterno presente. Sugestões práticas para uma atitude compassiva. Aceite-se a si mesmo, assim como é, incondicionalmente. Pratique a presença da alma na sua vida. Sinta como se fosse o seu grande amor ou um filho muito amado. Isso é uma coisa da gente olhar para a gente, né? E nos acolhermos, né? Sabemos, de vez em quando, durante o dia, é bom a gente lembrar que a gente não é só esse corpo. Aliás, é a parte menor que a gente tem, né? É o corpo físico. Então, lembrar da nossa alma é muito importante. Não tenha pressa. O barco não vai sair até que todos estejam dentro. Você já regou suas plantas hoje? Já fez um carinho em alguém? Já cuidou do seu bichinho de estimação? São coisas que nos conectam, né, com a vida, com o amor de Deus. Então, tá aí as dicas para uma atitude compassiva. E assim, vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente. Deixando que toda essa energia que vibra nesta casa possa penetrar por todas as nossas células, iluminando cada uma delas, nos conectando uns aos outros no amor do Cristo, no amor de Deus. Que possamos, envolvidos por essa paz, esse amor, elevar os nossos pensamentos em gratidão ao nosso Pai Criador, aos nossos anjos mentores, à equipe espiritual, cuida desta casa, preparando todo esse ambiente para nos receber, sabendo o que passa no coração de cada um de nós, o que cada um necessita. Que possamos ser atendidos por eles na medida do nosso merecimento e na medida daquilo que precisamos. Vamos envolver a Beth, que hoje está aqui, que trouxe as palavras que ela estudou para nos transmitir. Que a espiritualidade também a envolva, tornando a sua comunicação fácil e de fácil entendimento para todos nós. Que possamos, dentro de cada um de nós, agradecer em particular a tudo que temos recebido. A possibilidade de estarmos aqui para mais um pouco de aprendizado e crescimento espiritual. Tenham todos uma excelente palestra. Que assim seja. Graças a Deus. É com você, Beth. Eu vou acompanhar lá. Por enquanto, para conectar. Boa noite a todos. Nossa, quanta gente. Eu olhei para trás agora há pouco, falei, que bacana, né? Bom, hoje o nosso tema é pais e filhos, desafios da educação. Quantos aqui têm filhos? E quantos têm netos?
E os jovenzinhos um dia vão ter filhos, não é verdade? Bom, e nós queremos filhos bons ou queremos filhos brilhantes? Nós queremos filhos submissos ou queremos filhos realizados na vida? Quem vai aqui trazer algumas considerações acho que todos aqui já conhecem, é o psiquiatra e psicoterapeuta Augusto Cury, no livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes. Olha só o que ele escreve. Bons filhos conhecem o prefácio da história dos seus pais. Sabe um pouquinho, né, da vida dos pais. Filhos brilhantes conhecem os capítulos mais importantes da vida dos pais. Bons filhos se preparam para o sucesso. Filhos brilhantes se preparam para enfrentar derrotas e frustrações. Bons alunos se preparam para receber um diploma. Alunos fascinantes se preparam para a vida. Bons alunos são repetidores de informações. Alunos fascinantes são pensadores que têm intimidade com a arte da dúvida e da crítica. Que parágrafo fabuloso, né? Que escreveu Augusto Cury. Gente, é muito profundo. Então, filhos brilhantes se preparam para enfrentar derrotas e frustrações. Conseguem dar a volta por cima e começar. Mês passado, houve a campanha do Setembro Amarelo e, infelizmente, há pessoas que se suicidam porque não conseguem lidar com derrotas e frustrações. E aí nós podemos nos perguntar: estamos preparando os nossos filhos para serem somente bons profissionais, né? Sucesso financeiro, ou para serem pessoas éticas, pessoas felizes? E o Augusto Cury também falou da arte da dúvida e da crítica. O grande filósofo grego Sócrates, ele andava com seus discípulos e os fazia pensar, fazerem perguntas, duvidar, né? E com isso, esses seus discípulos se tornaram jovens de mentes livres. Eles aprenderam a amar o debate de ideias. Está faltando muito hoje em dia. O debate pacífico, construtivo, respeitoso de ideias. As pessoas já partem para agressão, né? E todo esse debate de ideias que veio lá da filosofia antiga, que foi inaugurado por Sócrates, construiu toda a nossa civilização ocidental. Olha só, que fantástico, né? E o Augusto Cury também escreve que os jovens sempre foram contestadores. Eles discordaram dos erros dos adultos, eles lutaram pelo que acreditavam, né? Mas aí, infelizmente, diz o Augusto Cury, isso hoje em dia é raro. Muitos dos jovens hoje amam o sistema social criado pelos adultos, os sistemas que os transformam em consumidores, que sufoca a identidade deles, o projeto deles, são passivos, são um rebanho. E aí também o Augusto fala, Augusto Cury, que a geração de hoje quer tudo rápido, pronto, é a geração miojo lame. Não lutam pelas suas conquistas. Olha essa expressão, essa frase. Os jovens de hoje não sabem unir disciplina com sonhos. Têm dificuldade de pensar antes de reagir. Já partem, né, para a impulsividade. Usam a violência no lugar da força das ideias, porque não aprenderam a debater ideias.
não aprenderam a ser questionadores, críticos. E Augusto, olha, isso é triste. Augusto Cury escreve: para mim, a sabedoria está morrendo num mundo lógico, né, um mundo assim racional, consumista e imediatista, que torna a sociedade uma indústria de estresse, uma indústria de doenças psicossomáticas. Então, ele explica que os filhos brilhantes e os alunos fascinantes têm consciência crítica. Eles reconhecem seus erros, procuram aprender com os erros, reconhecem suas dificuldades, são tolerantes para consigo, para com os outros, e decidem os seus próprios caminhos. Não deixam que outros decidam por eles. É assim que se tornam donos de si mesmos. O Alexandre Graham Bell, né, o inventor do telefone, ele escreveu: se andarmos apenas por caminhos já traçados, chegaremos apenas aonde os outros chegaram. E aí, né? É um desafio, não é? Ser pai, mãe, não é um desafio muito grande no mundo de hoje. E qual a nossa responsabilidade como pais da formação dos nossos filhos? A gente lê lá no Livro dos Espíritos, da questão 208, que os pais têm a missão de ajudar a evolução espiritual dos filhos. Não é só ajudá-los a se tornarem bons profissionais, pessoas de sucesso aqui, do berço ao túmulo, mas bons espíritos por toda a eternidade. E tem um escritor, Joamar Nazaré, escreveu o livro Um Desafio Chamado Família. E ele aqui aponta as funções da família. Então, a família tem a função procriativa de gerar os filhos, a função econômica de sustentar os filhos, a função educativa, a função emocional e afetiva. Então, Joamar escreve: educar é a base da evolução. E se nas escolas do mundo educamos nosso intelecto, no lar educamos nossos impulsos, nossos sentimentos, porque a gente está lá entre quatro paredes, né? As máscaras caem, é um desafio diário. E além dessas funções, tem a função espiritual. A Joana de Ângeles, no livro SOS Família, escreve: a família é um grupo normalmente, é um grupo de espíritos normalmente necessitados e desajustados. Olha só, normalmente somos necessitados e desajustados. Afinal, né, a gente está aqui nesse planeta ainda de provas e expiações, né? E a família tem um compromisso inadiável, que a gente está agora nessa fase de transição, de reparar as faltas do passado nessa encarnação, enquanto estamos juntos, pais e filhos, avós e netos, irmãos, e educar. Então, olha só como é bonito o conceito de educar. Vem do grego educere, que significa tirar, extrair o melhor de cada um, o melhor dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos alunos. Educar não é simplesmente, sabe, informar, jogar, né? Toda informação, né? Ensino, conta bancária, né? Mas sim permitir que aquilo que verdadeiramente aquela criança, aquele jovem na sua essência espiritual, venha à tona. Mas para isso eles precisam ser críticos, saberem seus próprios caminhos, né? E, então, educar é isso, é tornar os filhos autônomos, independentes, com uma psique equilibrada. E para isso, a importância do diálogo. Quando a gente dialoga, os filhos se sentem respeitados, desenvolvem uma boa autoestima, uma boa autoconfiança. E como ajudar os nossos filhos a desenvolverem uma boa autoestima? E aqui a gente vai trazer
um outro livro de um psiquiatra, Vilmer Botura Júnior, que escreveu Filhos Saudáveis. E ele faz vários alertas, ele dá vários puxões de orelha. É um livro assim tão pequenininho, mas é preciosíssimo. Escreve o Dr. Vilmer que há pais que, de forma consciente ou inconsciente, querem ter o poder sobre os filhos, querem controlar a vida dos filhos. Mas diz o Dr. Vilmer, isso é um absurdo. A boa paternidade é tornar o filho independente, autônomo. E ele escreve, o psiquiatra, filhos não são a solução para a solidão dos pais. Muitos pais querem os filhos à sua volta, sempre independentes, com opiniões políticas ou filosóficas semelhantes e até iguais às suas. Olha, você não pode torcer para esse time porque o meu time é esse. Você não pode votar para o candidato desse partido porque o meu partido é esse. E é isso que acontece. Não fazem por maldade, mas por ignorância, né? E escreve, né, o psiquiatra, há pais que usam a pressão do seu poder econômico para domar os filhos. Olha, eu vou pagar a sua faculdade, mas nada de artes, né? Nada de marketing, não, eu quero que você faça isso. Eu quero que você seja médico, engenheiro, advogado. Né? Infelizmente, há filhos que aceitam essa imposição dos pais sem contestar, e o psiquiatra fala isso é muito grave. Esses filhos não serão eles mesmos, né? Mas quem os pais querem que eles sejam, eles serão uma caricatura dos pais, serão infelizes no resto da vida. Não vão viver as suas próprias vidas, mas a vida que os pais impuseram. E tem, além disso, pais que são frustrados porque não conseguiram isso, não conseguiram aquilo, não conseguiram se realizar nessa área, fazer essa faculdade. E aí impõe aos filhos que sigam o caminho que eles não conseguiram. É uma reposição da frustração dos pais e mães, né? Quando falamos pais, vai incluir da mãe também, né? E aí o Dr. Vilmer fala, esses filhos passarão o bastão de revezamento, farão o mesmo com seus filhos, porque foi o modelo que, né, viveram na infância até quando. E ele também fala, Dr. Vilmer, nós entramos no mundo como se esse mundo fosse um barco em movimento. Mas há muitas regras que tudo evolui, né? Mas há muitas regras que ficaram obsoletas. Muita coisa precisa mudar. Não viemos ao mundo, diz ele, para conservá-lo, mas para mudá-lo, para melhor. E muitas mudanças sociais não foram conseguidas por pessoas submissas, não, mas por pessoas que discordaram, que forçaram a mudança do destino do barco da vida. De certa forma, foram filhos desobedientes, escreve o Dr. Vilmer. Aí ele cita a Semana da Arte Moderna, o cinema novo, os Beatles, a Bossa Nova. Né? São as novidades que a geração jovem trouxe e que foi tão contestada. Inclusive Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 18, item 9, ele escreve: a geração que desaparece, nós, os velhos, levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido de progresso moral, que assinalará a nova fase da evolução humana. Então, não passemos o bastão da nossa frustração, né? Tentando controlar os nossos filhos, mas nos ajudemos a se libertarem para que eles possam trilhar seus próprios caminhos, para que possam progredir.
espiritualmente, na essência que eles trazem, né, em si mesmos. Agora, libertar é diferente de abandonar. Libertar é estar lá, né? Viver junto deles, com alegria, dando apoio, mas respeitando as escolhas que eles fizerem. E aí, diante de tudo isso que nos falam esses psiquiatras, o Augusto Cury, o Dr. Wilmer, né? Hoje em dia, ser pai, ser mãe, é um grande desafio, não é? Alguém discorda? Olha, se eu pudesse voltar para o meu passado, com o pouco que eu sei hoje, eu ia fazer tanta coisa diferente. Então, houve e há tantas mudanças tecnológicas, sociais, na área da educação. Então, e ser pai de adolescente aqui é um desafio maior ainda. Tem aqui pais de adolescente? Olha, dos 9 em diante já é pré-adolescente, né? 10, 11. Olha que interessante, um jornalista chamado Jean Bruno Guerreiro, escreveu na revista Viver, Mente e Cérebro, da Scientific American, número 155. Ele escreve que a rebeldia é a marca da juventude. Mas só que nessas últimas décadas, principalmente nessa última década, nesses últimos 10 anos, houve uma redefinição do papel do pai, da mãe. Porque no passado, o pai era a autoridade, né, no lar. A mãe era a rainha do lar, né? A função dela era dar carinho, amor, cuidar. Mas escreve um jornalista, hoje as regras da família mudaram, se transformaram num contrato entre pais e filhos. Lógico que não é em toda a família, né? Isso acontece nas famílias mais esclarecidas, né? E ele fala assim: houve uma afetivização do papel do pai, porque a autoridade do pai, faz isso porque eu estou mandando, né? Adquiriu um caráter afetivo, isso é a afetivização, né? E aí, junto com essa afetivização, né? Pai abraça, beija, antigamente, né? Pai não dava essas demonstrações de carinho. Também uniu-se a busca da identificação com o filho. Oh, vamos jogar junto, né? Que jogo que você está jogando, né? Me ensina, né? Hoje os filhinhos de 5, 6 anos ensinam a gente, né? Com os jogos da internet, né? Então os pais se aproximam dos filhos, hoje em dia, escreve Jean Bruno, para se identificarem com eles, mas é necessário que as regras sejam elásticas, corrigíveis, aperfeiçoáveis. Então, há um contrato, pais e filhos. Oh, então, vamos combinar isso e aquilo? Ah, não, vai mediando, né? E esse desarme dessa autoridade do pai, né? Que deu origem a essa gestão compartilhada na base de contrato, diz o jornalista, forma filhos mais passivos, mais abertos ao possível convencimento, ao diálogo. O conflito de gerações diminuiu. Ele escreve, a contestação juvenil praticamente desapareceu por conta dessa educação à base de contratos, ou seja, de normas que são decididas a dois, pais e filhos. Os filhos querem uma coisa, o pai sabe que aquilo 100% não pode ser, e aí vão, né, fazendo essa mediação, essa diplomacia, esses acordos. Só que essa administração de educação por contratos não é nada fácil, porque nós não trazemos o modelo do passado. Nossos pais não sabiam nada disso, não tiveram essa formação, né? Mas hoje o que se espera, diz, né, o Jean Bruno, é que não se espera mais que o jovem obedeça cegamente, mas entenda por que o pai pede isso, o pai mãe, por que o pai proíbe aquilo. Então, é o diálogo. O ofício de pai e mãe ficou muito mais difícil, né? E requer também que o pai seja pai e mãe, né?
Quando fala pai, por favor, é pai e mãe. Que quer que ele seja curioso, que ele busque informações. O que está acontecendo no mundo do adolescente? Porque o adolescente já está saindo para os grupos, né? A criança ainda está lá, né? Debaixo das obtêm o respeito, porque eles não intimidam. Eles procuram atender não os interesses próprios, camuflados, né? Não, isso é bom para o meu filho, isso é ruim para o meu filho. Que no fundo são interesses próprios. Mas eles procuram, honestamente, com transparência, atender os interesses de todos, toda a família. Então, a criança que é considerada boa, né? A criança, ela se sente boa, ela se sente má, de acordo com as reações que ela teve ao longo do seu desenvolvimento. Se as pessoas foram amistosas ou inamistosas, as pessoas que conviveram com ela, se elogiaram, se puniram. E a criança, ela é muito dependente, né? Ela tem medo da desaprovação dos adultos. E isso cria uma pressão emocional. Eu preciso agradar meus pais para ser amada. E aí ela se torna uma criança dependente e se torna um adulto alienado. Porque não se pergunta se o que é bom para a criança ou se é bom para os pais. Aí entra o respeito, a compreensão, o diálogo.
Outro psicanalista, Erich Fromm, no livro Análise do Homem, ele escreveu: a criança, que é considerada boa, boazinha, talvez seja medrosa, insegura, só querendo agradar aos pais, submetendo-se à sua vontade, ao passo que a criança que é considerada má, talvez tenha vontade própria e interesses perfeitamente legítimos, mas que não agradam aos pais. A família, ela molda a personalidade dos filhos, né? Então, é preciso prestar atenção nisso. Construir uma família saudável, que demonstra afeto de forma aberta, recíproca. Eu dou afeto, elogio, e aí, né, também recebo. Cada um ver o outro com um olhar amoroso, com um olhar positivo. Esses relacionamentos compassivos, criar relacionamentos estimulantes. Vai, filho, vai que você consegue. Eu acredito em você. Isso vai desenvolver nas crianças psiques bem ajustadas. Estou fora de foco, vou virar um pouquinho. Isso, pronto. Eu estava fora da tela. Olha a importância do diálogo, né? É importante que os pais tenham um tempo de amor para os seus filhos, um tempo de amor. A vida é tão corrida. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu chego em casa tão cansado, sabe? Meus filhos já estão até dormindo, mas é preciso reservar um tempo de qualidade para os filhos, um tempo de amor, sabe? Criar momentos especiais, momentos de alta qualidade para fortalecer os laços de família, né? Com uma rotina definida, fica mais fácil reservar esse tempo de qualidade, né, com os filhos. Os filhos vão se sentir priorizados, amados, valorizados, seguros do amor dos pais, da atenção dos pais. Olha, aqui estão umas dicas. Toda noite ler uma história para a criança que ainda é pequenininha, né, antes de dormir. Fazer as refeições juntos, incluir os filhos nas tarefas diárias. A mãe fala, vou fazer um bolo, vem me ajudar. Aí eu vou lavar o carro, quem me ajuda, né? Acompanhar as atividades escolares, participar, né, das reuniões de pais e professores, participar dos eventos escolares, das festinhas comemorativas. Olha que bacana criar tradições familiares. Por exemplo, todo final de semana a gente vai fazer um passeio. A gente vai no parque, vai no cinema, ou então criar noites de jogo. Vamos jogar tabuleiro, né? Vamos jogar dominó, vamos jogar um jogo na internet. Mas isso tudo, né, precisa ser programado, é preciso ter disciplina, mas é preciso também ter flexibilidade, porque às vezes a gente programa alguma coisa e não acontece. E a criança, né, cheia de expectativa, fica frustrada. A frustração fortalece o nosso espírito, mas acontece que é preciso que a criança, o jovem, entenda o porquê daquele contratempo, né? Para que eles não se sintam injustiçados, esquecidos. Esse tempo de proximidade vai criar memórias muito valiosas. Eu tenho memórias incríveis da minha infância. Coisa simples, sabe? Todo domingo de manhã, meu pai tocava violino lá na sala e os amigos húngaros vinham lá cantar. Aquilo para mim, assim, sabe? É um porto seguro. Então, criar, sabe, essas memórias valiosas, essas tradições familiares, que serão relembradas com alegria para o resto da vida dos nossos filhos. Vai ser uma base para o equilíbrio emocional. Bom, o Livro dos Espíritos fala que os pais têm a missão de ajudar a evolução do espírito dos filhos. Nós todos somos almas imortais, né? A gente se preocupa aqui
conosco, os nossos filhos, a sobrevivência, a profissão, a saúde física. Isso tudo é para essa encarnação. Mas e depois? E para depois da encarnação? Olha o que fala o Livro dos Espíritos. A missão dos pais é ajudar na evolução espiritual dos filhos. E o espírito é imortal. Vai continuar existindo depois que desencarnar. E o grande filósofo espírita, Leon Denis, no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor, olha o que ele fala. As religiões, as escolas universitárias ensinam muitas coisas que enfeitam a inteligência, mas não ensinam o objetivo da nossa vida, a finalidade, a preparação para o além, a busca de objetivos elevados. E aí, qual a consequência disso? Um desânimo, inquietude, cansaço moral, abatimento, pessimismo. Então, doenças da sociedade, de uma sociedade decadente. O Augusto Cury falou que nossa sociedade é uma fábrica de estresse, de doenças psicossomáticas. E o que a gente faz para ajudar os filhos a cuidarem de seus espíritos, educarem os seus espíritos, fortalecerem-se nos momentos de queda, de frustração, de derrota, de fracasso que acontece na vida de todo mundo. E aí vem a doutrina espírita nos ensinando, como cuidar do corpo, como cuidar do espírito. Tem o recurso para as crianças, para os jovens, da evangelização infantil, que foi falado hoje, da mocidade, a importância do evangelho no lar. Os pais, eles priorizam a escola dos filhos, o ensino fundamental, 1 e 2, o ensino médio, a faculdade, para que eles se tornem pessoas de sucesso na área profissional. Mas, e aí, Será que nós priorizamos essa escola de alma? Será que nós damos essa importância que a alma dos nossos filhos precisam? Assiduidade, constância, que a doutrina espírita nos ensina. Todos esses recursos, evangelização infantil, mocidade, evangelho do lar, são escolas que nos iluminam interiormente. Essas são as leis de Deus. Esses são os valores do espírito. Esses são os caracteres do homem de bem. Para a gente ser feliz e viver bem em sociedade, então o caminho é esse. A construção do reino de Deus segue essa jornada. Então, tudo isso também deve ter prioridade na agenda de pais e filhos, porque, como diz o Livro dos Espíritos, os pais têm a missão de ajudar a evolução espiritual dos seus filhos. Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos e até a próxima. Muito obrigada, Beth. Excelente reflexão, para todos nós, tanto como pais, e também como filhos, que todos somos. Nem todos são pais, mas com certeza somos filhos. Então, eu acho que num determinado ponto da nossa vida, já de maturidade, a gente também já pode tentar também sermos filhos melhores, Porque nós somos já de uma geração com mais entendimento, com mais estudo, Quanta coisa já nos foi apresentada ali de história, Então, a gente consegue ser melhor tanto na função de pais como na função de filhos, E antes de eu fazer a oração final, eu vou chamar então Guilherme, Não, para que ele venha falar um pouco do nosso projeto aqui, das crianças, Você vai vir? Então, tá ótimo.
Depois eu faço a oração. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Thelma, eu sou frequentadora aqui do Centro Espírita. Tenho 2 filhas aqui na idade de 13 e 18 anos. E também eu sou aluna do Instituto Long Fei de Artes Marciais, né? Que é o mestre Alexandre Paz, que na verdade é o fundador do Instituto Long Fei, né? Como frequentadores, a gente vem convidar todos que têm filhos, netos, e não precisa ser filhos e netos, que sejam conhecidos, né? Porque, como a nossa cara palestrante falou, achei que tem muito a ver com essa parte do desenvolvimento, né, das crianças. E mesmo que você não tenha filhos, né, que você, se você souber de algum jovem que você pode ajudar essa criança a modificar a própria vida, que venha para os ciscos de Deus, que venha para as reuniões, porque são sementes que a gente está plantando nesse mundo, não só para os nossos filhos, né? Para qualquer criança que a gente conheça. E, assim, a gente que é do Instituto Long Fei, a gente vem oferecer essa atividade de aulas de artes marciais, no caso Kung Fu, aqui nesse espaço mesmo, né? Embora, assim, de uma forma menor, porque a gente tem 1h30 de aula lá no Instituto, né? Que é uma instituição privada. Aqui a gente dá as aulas de graça, que é justamente para incentivar alguns jovens para, como chamar isso, para participarem das reuniões dos ciscos, que são feitas depois das aulas de Kung Fu. Então, é imprescindível que, se a criança quiser fazer aulas de artes marciais, que ela faça, sim, as reuniões, né? Que está interligado. Mas não é obrigatório fazer as aulas de Kung Fu. E a gente vem também desmistificar um pouco dessa ideia de que artes marciais, às vezes até por falta de conhecimento das pessoas, elas falam, mas artes marciais, não, mas meu filho não vai ser agressivo, sair dando pancada nos outros. E, na verdade, é justamente o contrário, porque o bom praticante de artes marciais, ele busca sempre aquele lema que é o cumprimento, né? Que a paz sobre a guerra. Porque a agressividade, na verdade, todos nós já temos, tanto interna, quando ela fala, mas ele é tão bonzinho, mas às vezes a criança tem uma agressividade interna, ela não sabe lidar com essa agressividade. E também aquela externa, que está desregulada. Então, as artes marciais, elas também servem para isso, para você ter uma autorregulação da agressividade, extravasar uma agressividade que esteja em acúmulo ou desregulada e trazer essa agressividade com disciplina para a sua vida. Porque nas artes marciais, é isso que a nossa palestrante falou, de você ter disciplina na vida. Quem não tem disciplina não consegue ser feliz nessa vida. Você tem que ter um mínimo de disciplina, e as artes marciais, ela vem para ajudar nisso, e também até eu falo que é uma ilustração da reforma íntima, porque através das faixas de graduação, você está galgando degraus de evolução. Eu melhorei nisso, mas eu posso melhorar ainda mais. E além de ter a disciplina de você ir para uma próxima faixa, não basta só você ser bom tecnicamente. Você tem que ajudar o seu colega que está do seu lado e embaixo. Então, assim, é o auxílio aos amigos, auxílio a você mesmo, e também uma coisa que é muito diferente dos outros esportes, não desmerecendo, porque todos são excelentes, mas de você ter respeito aos mais velhos, ter respeito aos professores, ter respeito a qualquer autoridade que venha te ensinar e saber se aceitar você ser corrigido, né? Então, a gente vem fazer esse convite para vocês, por favor, tragam seus filhos, plantem sementes boas neste mundo, que a gente possa ter crianças. Crianças, eu falo assim, porque os ciscos tem às 16 horas deste sábado, inclusive, das 16 às 17, que é dos 10 aos 15 anos. Mas também os jovens, né, que é dos 15 aos 25 anos, também podem fazer essas aulas, né? E no Kung Fu, assim, os alunos que a gente tem é do 0 até 72 anos, né, que é a nossa aluna mais velha. Né? Então, assim, a gente vem fazer só esse convite para vocês e agradecer pelo acolhimento deste centro, que ele é maravilhoso, ele muda vidas para melhor. Muito obrigada. Nós é que agradecemos Agora ficou bem explicado, né? Eu sou realmente uma negação para dar esse recado, mas ficou bem esclarecido. Então, está reforçado aí o convite, acho que esclareceu bastante coisa, né? Se souberem aí
Às vezes, esses dias eu estava lá na esquina da minha casa, tinha uma turminha de meninas assim, com bicicleta, com não sei o que. Nossa, eu fiquei tentada a ir lá e fazer o convite. Mas alguma coisa não vencia a minha vergonha. Eu falei, capaz eu chegar lá, eles me lincharem, né? Sei lá. Eu falei, depois eu fiquei, por que eu não fui, né? Falar, né? Podia ter feito o convite, né? Vamos lá conhecer, né? Não fiz isso. A gente erra também. Mas é isso, gente. Então, já estamos assim no nosso limite de horas. A gente, né, o Paulinho e a Roseli vão agora aplicar o passe coletivo. E a gente fecha os nossos olhos e vamos nos preparar para receber, né? Para receber esse passe, para receber para continuar recebendo o tratamento que já se iniciou desde o momento em que pisamos aqui. A espiritualidade nos acolhe desde os primeiros instantes e o tratamento ele ocorre não só nas câmeras de passe, mas também durante a palestra. A espiritualidade muitas vezes sai da câmara de passe e percorre toda a plateia, trazendo a cura, enfim, trazendo aquilo que cada um precisa. Então, o nosso tratamento começou desde que entramos aqui e continua até esse momento. E de coração muito agradecido, nós dedicamos a esses nossos irmãos espirituais que dedicam todo esse carinho, toda essa generosidade para conosco. A Deus acima de qualquer coisa, nosso Criador, por essa possibilidade de estarmos aqui encarnados, sendo melhores seres humanos, melhores pais, melhores irmãos, melhores filhos, que possamos todos nos sentir uma grande família, que possamos ser pais dos nossos pais, pai dos nossos filhos, muitas vezes pai do nosso companheiro, da nossa companheira. Todo mundo sempre tem algo a dar, a contribuir com a vida das pessoas que nos cercam, pois sabemos que esse é o nosso verdadeiro objetivo aqui nessa terra. Então, depois de ter escutado essa palestra maravilhosa, que possamos refletir e nos tornarmos melhores em dar e em receber. Que possamos em pensamento envolver as pessoas, os nossos familiares, os nossos amigos que ficaram em nossos lares, envolvê-los em pensamento com muito amor, abraçando a cada um deles e dizendo em pensamento o quanto eles são importantes para nós. Para aqueles nossos filhos que ainda não despertaram para uma vida religiosa, espiritual, para aquele pai, aquela mãe que muitas vezes também não conseguem mais nos acompanhar e sair para buscar um pouco da palavra de Deus. Então, que nós possamos levá-los, levar em pensamento o nosso amor e derramar sobre todos eles essas bênçãos que recebemos aqui. Pedimos a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que nos acompanhe durante mais essa semana, nos fortalecendo, que possamos demonstrar na nossa face toda a gratidão, a generosidade daquilo que recebemos aqui. Que possamos espalhar sorrisos, que possamos ser caridosos com todos aqueles que nos cercam.
Muito obrigada, Senhor, por mais essa semana e que possamos estar aqui reunidos no domingo que vem. Que assim seja. Graças a Deus. Pois muito bem, né? A internet ficou um pouco aqui. Obrigada.